Dr. Lovelace dizia antigamente para mim 6 maneiras, e todas elas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo na igreja. A primeira delas é uma adoração vibrante, porque como nós dissemos, a ideia é levar o evangelho até o coração. Não basta acreditar na cabeça só. Então o louvor não pode ser morto, tem que ser apaixonado e vibrante. E nas igrejas que se renovam através disso, ela é apaixonada e vibrante. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, tem que haver um ensino bíblico teologicamente profundo, porque avivamento não é uma questão apenas de emoção. Avivamento é uma questão da ficha da verdade, que o evangelho cair. Você tem que ensinar o evangelho, e você tem que mostrar todos os diferentes aspectos do evangelho. Então, uma adoração, um louvor vibrante, ensino bíblico teologicamente profundo, número 2, comunhão, é uma comunhão muito rica. Alguns de vocês vieram aqui e receberam o meu ensino. E para alguns de vocês a ficha está caindo. E para outros de vocês a ficha deveria cair, mas parece que não cai. Apenas lendo meus livros, pode ajudar. Mas o que você realmente precisa é um amigo cristão que está um pouquinho mais adiante do que você, um pouquinho mais de progresso. E é somente no contexto de comunidade e de comunhão é que essa renovação pode se dar. Adoração vibrante, ensino teológico profundo e comunidade e comunhão profunda e rica. E em quarto lugar, evangelismo agressivo. Mencionei ontem como o evangelho nos leva ao evangelismo. Um bom evangelista respeita muito as pessoas que não creem. Ele não olha de cima para baixo neles, porque o evangelho já o humilhou. Humilde o suficiente para que ele se torne atraente aos não cristãos, mas corajoso o suficiente de falar com ele. Porque se você é orgulhoso e corajoso e não é humilde, você é um péssimo evangelista. E se você é humilde e não tiver coragem, você nem tenta fazer evangelismo. Então nós temos adoração vibrante, ensino teológico profundo, comunidade e comunhão, evangelismo agressivo. E o quinto é preocupação social com os pobres. Se você olha de cima para baixo nos pobres, você dá um dinheirinho para eles, mas despreza eles ao mesmo tempo. Você diz que você é um pecador salvo pela graça, mas você não acredita nisso. Porque quando você vê uma pessoa pobre morando num barraco, com muitos hábitos e um comportamento que te ofende, lembre-se que essa é exatamente a sua cara espiritualmente perante Deus. É exatamente assim que você se parece espiritualmente para Cristo. Mas ele morreu por você. Apesar dele ser muito rico, ele se tornou pobre, porque através da pobreza dele, nós pudéssemos nos tornar ricos. E existe a tendência das igrejas conservadoras de serem muito fortes no evangelismo, e as igrejas mais liberais fortes no movimento social. Mas legalismo e relativismo, isso aí não é o evangelho, não. Legalismo produz um evangelismo sem preocupação social, liberalismo produz o oposto, mas o evangelho produz igrejas que se preocupam com corpo e alma, que Deus criou corpo e alma. Ele vai redimir corpo e alma, porque o corpo de Jesus foi ressurreto dos mortos. Existem 5 maneiras em que você renova a igreja com o evangelho, e a sexta coisa é flexibilidade com o que diz respeito à cultura. Uma das chaves de ter uma igreja realmente renovada é adaptar a sua igreja o tempo inteiro, tentar coisas novas, mas não se adaptar demais ao mundo, senão você perde o evangelho. Porque as igrejas que não se adaptam à cultura, ninguém escuta, ninguém está ouvindo a mensagem deles. E as igrejas que super adaptam à cultura do mundo, simplesmente estão dando para as pessoas aquilo que querem. Nenhuma desses 2 tipos de igreja muda as pessoas, mas o evangelho te dá um equilíbrio, porque a religião te faz superior, e você acha a minha igreja é o único tipo de igreja que dá certo, e você não quer mudar nada, ou então a religião produz em você um complexo de inferioridade, e você muda tudo, porque você só quer que o povo aí fora goste da sua igreja. Mas o evangelho vai te ensinar a adaptar, mas não tanto. O meu professor chamava isso das vitaminas espirituais, essas 6 coisas. Ele dizia que era um meio de renovar a sua igreja no evangelho, mas também era um sinal de um resultado da sua igreja estar sendo renovada no evangelho. Sem avivamento, muitas denominações têm apenas uma daquelas vitaminas. Então o pessoal pentecostal tem uma adoração vibrante, mas não tem muita profundidade teológica. Mas nós, os presbiterianos, nós mandamos na teologia, mais nada. As igrejas liberais têm preocupação social, mais nada. Mas Dr. Lovelace dizia que o sinal de uma igreja espiritualmente renovado tem as 6 vitaminas. Agora, uma igreja renovada no meio de uma denominação fica com uma cara meio esquisita, realmente. Porque uma igreja pentecostal renovada vai ficar com uma cara mais presbiteriana e batista. E pega as outras vitaminas. Uma igreja presbiteriana que se renova começa a ficar com um jeitinho pentecostal. Você tem que ter todos os 6. Você traz todos esses 6 sobre a sua igreja e ele se renova no evangelho. Jesus é nosso líder. Nós nunca poderíamos ser o líder que nós deveríamos ser, mas Jesus é o líder perfeito.